Radar Esportivo, com Gustavo de Simas. Alô, turma! Tudo bem? Tudo certo? O Radar Esportivo chegou nessa terça-feira. Sim, hoje estamos fazendo o nosso podcast na terça-feira. Já que nós tivemos ontem os dois times catarinenses jogando aí em horários diferentes, o Figueirense jogou às 5h30 da tarde, o Avaí jogou às 8 da noite, enfim, nós optamos por fazer excepcionalmente o nosso podcast hoje, terça-feira, já que Figueirense e Avaí jogaram ontem, a gente já gostaria de trazer os jogos aí com resultados, enfim, né? E claro, para poder comentar um pouquinho para vocês, né? Já que também a dupla da capital volta a jogar quinta, né? Respectivamente o Figueirense na quinta e o Avaí na sexta-feira. E claro, a gente começa a repercutir aqui no Radar Esportivo, tá bom? Ó, você que nos acompanha pelo site, muito obrigado. E você que também está no YouTube, valeu por curtir, interagir aqui com o nosso programa. E claro, ó, já aproveita, se inscreve no canal do Portal Galera Mix e também deixa aí o seu like, aquele pedido básico, aqueles avisos paroquiais, né? Vamos começar então? Vamos nessa? Rapidinho aqui, trazendo o destaque da Série C. O Brusque perdeu mais uma, né? A Tombense fez 2-0. Brusque perdeu nessa tarde de sábado, né? O Brusque acabou perdendo aí na Série C. O Brusque evidentemente está bem na classificação, mas os últimos jogos não vêm tendo grandes resultados, né? Aí nós temos o Criciúma já eliminado, pelo menos sem chance de classificação para a fase de mata-mata, então agora tem que se preocupar em se manter na Série C. Mas, portanto, o cenário que nós temos é esse: Brusque na fase de mata-mata e o Criciúma fora, né? O Criciúma agora apenas jogando para se manter, para permanecer no Campeonato Brasileiro da Série C, temporada 2021, tá bom? Então esse foi aqui o detalhe da Série C do Campeonato Brasileiro, tá bom? Na Série B do Campeonato Brasileiro, a Chapecoense, né? Chapecoense venceu o jogo no sábado, né? Venceu o seu jogo no sábado por 3-1, que foi aí um grande resultado, né? Ou melhor, na sexta-feira. Chape jogou na sexta-feira. Só corrigindo, aqui jogou com o Sampaio Correia, né? Que inclusive voltou a jogar ontem. A Chapecoense agora, a gente já vai repercutir o jogo de hoje, Chapecoense agora joga com o Cruzeiro. Grande partida, em 9h30 da noite tem Chapecoense e Cruzeiro. Pela Série B do Campeonato Brasileiro, é o catarinense que vai jogar nessa rodada, já que Avaí e Figueirense já jogaram na Série B, e a Chapecoense fez uma boa vitória com o Sampaio Corrêa 3-1 e defende essa liderança. A Chapecoense está cada vez mais próxima de levar esse acesso para a Série A, né? Se fazem aí projeções de mais 6 vitórias, já seriam suficientes para a Chape garantir o G4. E continuando nessa pegada, nessa vibe, nessa balada, a Chape tem tudo para conquistar também o título brasileiro da Série B do Campeonato Brasileiro, né? Título da Série B, portanto, a Chapecoense com boas possibilidades de conquistar. Tem Chapecoense e Cruzeiro que vem tentando se recuperar, né? O Filipão assumiu, com um desafio imenso, né? Então tem um desafio imenso de tentar resgatar a confiança do Cruzeiro, evidentemente, enfim, claro. E ainda, né, o torcedor do Cruzeiro ainda tem uma esperança de, quem sabe, o Cruzeiro poder chegar até o G4. Né? Não é uma tarefa simples,
O Cruzeiro tem que ter um aproveitamento espetacular nesse segundo turno, mas, de qualquer maneira, ainda tem campeonato, né? Então, Chapecoense e Cruzeiro, grande jogo para a gente ficar ligado, para a gente ficar atento. Muito bem, então vamos aos jogos aqui dos times da capital. A dupla Figueirense-Avaí, Avaí-Figueirense, que jogou ontem. Vamos começar aqui pelo jogo do Figueirense. O jogo do Figueirense foi às 5h30 da tarde, no estádio Orlando Scarpelli. Figueirense recebeu o bom time do Sampaio Corrêa, né? Sampaio Corrêa, que vem fazendo uma excelente campanha, teve um começo de campeonato muito ruim, mas se recuperou, né? Tinha alguns jogos a menos também, enfim, já pagou esses jogos e evidentemente teve uma grande recuperação, vem fazendo um belíssimo campeonato, o Sampaio Corrêa. E o Figueirense acabou perdendo o confronto, o jogo para o Sampaio Corrêa de virada 2-1 no estádio Orlando Scarpelli. Falar um pouquinho do jogo, porque o Figueirense no primeiro tempo foi muito bem. O Figueirense foi muito bem. Fez um grande jogo na primeira etapa, né? Fez aí um grande trabalho no primeiro tempo de jogo e chegou a estar vencendo. Figueirense abriu o placar com o gol do Lucas Barcelos e obviamente, né, que o torcedor tinha expectativa de que o Figueirense pudesse fazer um resultado positivo ontem. O Figueirense foi muito bem no primeiro tempo. O Figueirense teve aí um jogo muito bom no primeiro tempo e teve pênalti a seu favor, e que aí o Diego Gonçalves acabou desperdiçando. Esse era um lance crucial, o goleiro defendeu, o goleiro do Sampaio Corrêa. Esse era um lance crucial, porque o Figueirense abriria 2-0 e a história do jogo poderia ter sido outra. Então o Figueirense poderia ter até matado o jogo no primeiro tempo se tivesse convertido a penalidade máxima. Então, e aí, como diria o professor Muricy Ramalho, a bola pune. No segundo tempo, o Figueirense não voltou, não conseguiu repetir o primeiro tempo. O Sampaio Corrêa pressionou, o Figueirense cansou e aí deu no que deu, né? O Sampaio Corrêa conseguiu virar a partida, conseguiu fazer esse resultado de 2-1, esse resultado que, enfim, deu a vitória para o time maranhense e derrotou o Figueirense. É claro que o Jorginho, o segundo jogo sob comando do Jorginho, a gente vê um Figueirense diferente, a gente vê um Figueirense já com uma nova postura. Agora é claro que existem as limitações técnicas e também físicas, como ficaram muito evidentes na partida de ontem. No jogo de ontem, o Figueirense acabou perdendo, mas vamos ver, o Figueirense segue na zona do rebaixamento, e claro, né, o torcedor espera por dias melhores. Vamos ver como é que as coisas vão se desenhar daqui para frente nos próximos jogos, né? Próximos jogos aí da Série B do Campeonato Brasileiro. A gente traz aqui agora o jogo do Avaí com o Botafogo de Ribeirão Preto, né? O Avaí que fez uma vitória por 1-0, gol do Ayrton, e o Avaí que faz a sua terceira vitória consecutiva. O Avaí começa a engatar uma boa sequência, veio desfalcado, com jogadores doentes, infectados, né? E o Avaí conseguiu vencer a partida, conseguiu fazer uma vitória interessante com o Botafogo, e uma vitória que dá ao Avaí a possibilidade, né, de estar aí brigando cada vez mais próximo, né, do G4. Né, o Avaí é o 6º colocado, enfim, mas é uma vitória importante. Se o Avaí, repito, o Avaí, claro, não tem feito grandes jogos, não foi um jogo tecnicamente em nenhuma das duas equipes, o Botafogo está lá embaixo, não foi um jogo primoroso, não foi um jogo, principalmente o segundo tempo foi muito fraco, né? Mas o Avaí evidentemente conseguiu essa vitória e aí fica muito próximo do G4.
fica muito próximo do G4 e tem essa vitória importante, né? É claro, no Campeonato Brasileiro da Série B, e engata uma boa sequência. Você tem que somar pontos para poder brigar por esse acesso, para poder brigar pelo G4. É muito importante que o Avaí some cada vez mais pontos, né? Enfim, que o time do técnico Geninho, que também não foi para o jogo de ontem, Geninho também testou positivo, né? E evidentemente o Avaí agora busca aí uma recuperação, busca, melhor dizendo, manter essa sequência interessante no Campeonato Brasileiro da Série B. Aliás, o Avaí vai ter um confronto direto, um confronto muito importante, um jogo que promete. Ele vai enfrentar o quinto colocado hoje, que é o Cuiabá. Esse jogo é na sexta-feira, 10h30 da noite, lá na Arena Pantanal. É 10h30 da noite devido, né, ao fuso horário, né? Enfim. E o Avaí vai, evidentemente, ter essa possibilidade aí, né? O jogo de fazer uma vitória nessa partida. 10h30 da noite, portanto, jogo em Cuiabá, jogo contra o Cuiabá e Avaí. E aí, se o Avaí conseguir uma vitória, seria muito bom, né? Se o Avaí consegue manter essa boa sequência e também vencer em 2 jogos fora de casa, seria muito importante, daria realmente o Avaí com muito boas possibilidades aí, né, de cada vez mais se credenciar para esse G4, para essa vaga na Série A do Campeonato Brasileiro, que tanto o torcedor Azurra quanto, né, o torcedor do Leão espera aí para poder voltar ao Avaí, que investiu para isso, se preparou para isso, vem tendo alguns percalços, é verdade, mas a expectativa do torcedor havaiano é de que o Avaí possa fazer uma grande atuação na sexta-feira, 10h30 da noite, contra o Cuiabá fora de casa e, claro, buscar uma vitória e se manter bem na competição e manter, né, essa sequência importante de resultados positivos. Como eu digo, a hora é agora. A hora de você conquistar pontos é agora, né? Qualquer ponto conquistado na briga pelo G4, né, para Avaí, como para o Figueirense também, que briga lá para escapar do rebaixamento, da situação de descenso, é muito importante, é muito válido, ainda mais a gente sabendo e conhecendo o quão difícil é o Campeonato Brasileiro da Série B. Figueirense joga na quinta-feira com o Botafogo às 9h30 da noite. Jogo importantíssimo, confronto direto, né? O Botafogo de Ribeirão Preto também está lá embaixo, então o Figueirense precisa vencer esse jogo. Está na hora de vencer, está na hora de voltar a ter um resultado positivo. Se já houve uma melhora de postura do Figueirense, de atitude, né, de um futebol que dá um pouquinho mais de esperança para o torcedor, então agora chegou a hora de concretizar isso em vitória. Chegou a hora do Figueirense voltar a somar 3 pontos na Série B do Campeonato Brasileiro, é isso que o torcedor espera, tá bom? Vamos aqui à classificação da Série B do Campeonato Brasileiro, com a Chapecoense, que vem na primeira colocação, 47 pontos para a Chape. O Sampaio Corrêa, o vice-líder, é o segundo colocado. Na terceira posição vem o América Mineiro. O quarto colocado é o Juventude. Aí na quinta posição, adversário do Avaí, o Cuiabá. O Leão da Ilha, o Avaí vem logo em seguida, sexto colocado. A sétima é a Macaca, Ponte Preta. Na oitava colocação, o CRB. O nono, o CSA também, time alagoano. Fechando a primeira página da tabela, vem o Operário do Paraná na 10ª colocação. 11º colocado, Confiança. Na 12ª posição vem aí o Paraná. Na 13ª colocação, o Guarani. 14º, Brasil de Pelotas. 15º, Cruzeiro. E na 16ª posição, o Vitória da Bahia. Vamos ao Z4, né? A zona da confusão, rebaixamento, que tem o Náutico abrindo, né? Aí o grupo dos 4 rebaixados, os times que seriam hoje os 4 rebaixados, é o 17º Náutico. Figueirense é o 18º colocado. 19º é o Botafogo de Ribeirão Preto, de São Paulo, né? E o Oeste é o lanterna da competição nessa Série B de Campeonato Brasileiro. Falamos aqui do Brasileirão Série B. Vamos trazer rapidinho aqui
as novidades da Série A do Campeonato Brasileiro. Teve jogo na sexta-feira, o Bragantino goleou o Bahia, né? Fez 4-0. Aí nós tivemos no sábado Atlético Paranaense 1, Santos 0, né? O Flamengo fazendo 3-1 no Curitiba, né? Nós tivemos também o Goiás vencendo o Palmeiras pelo placar de 1-0. Tivemos também aí esse resultado. O Goiás vencendo depois de muito tempo, depois de muitos jogos. O Goiás é o lanterna, pegou o Palmeiras muito desfalcado, é bem verdade. Aí domingo tivemos São Paulo 1, Vasco da Gama 1, o Atlético Mineiro ficou no empate, né? O Ceará ficou no empate com o Atlético Mineiro em 2-2. Aí nós tivemos aí o Internacional, né, sofrendo a virada do Fluminense, vencendo fora de casa 2-1 para cima do Inter no Beira-Rio. Tivemos também o Botafogo perdendo aí o jogo para o Fortaleza, né, pelo placar de 2-1. Nós tivemos ainda Grêmio e Corinthians, o jogo ficou 0-0, o Grêmio inclusive com 2 a mais em campo e não conseguiu vencer a partida, enfim, né? Tivemos também aí o Sport ontem vencendo o Atlético Goianiense, né? Vencendo o Sport Recife pelo placar de 1-0, né? Rapidamente aqui a gente repercutindo os resultados da Série A, né? Que tem o Atlético Mineiro como líder. O Atlético Mineiro é o primeiro colocado. O Flamengo, com essa vitória de sábado, voltou para o segundo colocado, né? E voltou a vencer no Campeonato Brasileiro. São Paulo é o terceiro colocado. Internacional, que segue, né? Agora são 5 jogos sem vencer no Brasileirão, cai para a quarta colocação. Na quinta posição, Fluminense, que venceu o próprio Inter, e o Palmeiras é o sexto colocado. O Santos vem na 7ª posição, o Grêmio é o 8º colocado, o 9º é o Atlético Paranaense, que venceu o Santos, né, venceu por 1-0, o Bahia, né, vem na 10ª colocação. Fortaleza é o 11º, Atlético Goianiense 12º, Bragantino 13º colocado, Corinthians 14ª posição para o Corinthians, Sport Recife é o 15º, 16º para o Ceará. Aí vamos aqui para os times que estão na zona do rebaixamento. Vasco da Gama voltou para o Z4, 17º, o Curitiba 18º colocado, na 19ª posição Botafogo. Que situação do Botafogo, hein? E na lanterna o Goiás, que vem aí na 20ª colocação. A gente trazendo de forma mais resumida aqui, rapidinho, aqui a Série A do Campeonato Brasileiro, que vai ter jogo aí nesse meio de semana, jogo atrasado, enfim, também, né, com São Paulo e Ceará nessa quarta-feira, né, de Campeonato Brasileiro. Vamos repercutir aqui também, ó. Tem o Corinthians também, que vai jogar com o Curitiba, né? Corinthians vai jogar com o Curitiba também. Enfim, nós vamos ter jogos aí amanhã também pelo Campeonato Brasileiro, né? E Atlético Mineiro e Botafogo também, a bola vai rolar para Atlético Mineiro e Botafogo, né? Bom jogo do líder contra um time que está lá embaixo, né? Jogo das 9h30 da noite. Né, os 2 jogos aí, com Corinthians e Curitiba, e Atlético Mineiro e Botafogo, Botafogo e Galo, jogos aí das 9h30 da noite, né? Isso nessa quarta-feira, jogos importantes que vão já acontecer, já vão iniciar aí a próxima rodada, né? Nessa quarta-feira de futebol. Bom, vamos falar de Libertadores. Sim, tem Libertadores, tá imperdível. A Libertadores chega aí às suas 8ª de final, a sua fase de mata-mata, e nós vamos repercutir a partir de agora os jogos da Libertadores que já começam na noite de hoje. Tem LDU e Santos. Primeiro jogo, o Santos jogando com a LDU, joga fora. O Santos tem uma campanha interessante, vai poder fazer o segundo jogo em casa.
E a LDU sempre é um adversário complicado. LDU é sempre um adversário complicado, principalmente quando você joga lá no Equador. Sempre costuma complicar, mas o Santos vem fazendo uma campanha interessante na Libertadores. Fez uma primeira fase muito boa, né? Enfim, tem jogadores retornando, enfim, o Santos joga fora de casa, né? E é um jogo importantíssimo. Um empate lá com a LDU já é um bom resultado, já está de bom tamanho para o peixe. Tendo em vista que jogar com a LDU, repito, é sempre muito complicado. A gente traz aqui também o jogo envolvendo Atlético Paranaense e River Plate. Aqui a parada é dura, hein? Aqui é uma pedreira. Aqui o negócio é complicado. Atlético Paranaense tem um adversário duríssimo, joga a segunda fora, então, consequentemente, a primeira em casa. E seria importante que o Atlético conseguisse um bom resultado. Uma vitória aqui, o jogo seria extraordinário. Seria extraordinário para o Atlético Paranaense vencer aí o seu confronto, né, no jogo de ida da Libertadores. Então é um jogo duríssimo, um jogo importante, um adversário mais que tradicional na Libertadores. O River Plate dispensa apresentações, né? Afinal de contas, é o último vice-campeão, né? Aquele jogo contra o Flamengo, enfim, que o Flamengo virou, e o River Plate realmente é, sim, um grande time. Bom, vamos agora trazer aqui Racing e Flamengo. Jogo das 9h30 da noite, hoje, terça-feira. Jogo importante, primeiro jogo, né, dessas oitavas de final, jogo de ida para as duas equipes. O Flamengo, que não vinha tendo boas atuações nos últimos jogos, é bem verdade, voltou a vencer contra o Curitiba, o Rogério Ceni assumiu, não teve ainda uma semana para trabalhar, enfim, coisa que realmente vai ser muito rara aí nesses tempos, nesse calendário frenético que a gente está tendo. E o Flamengo, portanto, joga a primeira com o Racing fora. E lembrando, esse jogo, inclusive, vai passar na TV aberta. Foi uma das grandes novidades, já que agora a Libertadores né, a Globo não detém mais os direitos, o SBT muda o jogo da TV aberta que ia, né, para todo o Brasil às quartas-feiras. O SBT fez o movimento de trazer para terça-feira. Então vamos ver também como é que vai ser, né? E além disso tem a transmissão do Fox Sports na TV por assinatura. Então nós temos Racing e Flamengo. O Racing não vem bem nos jogos do confronto, nos jogos contra times argentinos, na Liga Argentina. Vem de resultados muito ruins, uma pressão, uma confusão muito grande lá, técnico pressionado, enfim. Mas, como eu sempre digo, time argentino costuma crescer muito em Libertadores. Não dá para você facilitar. Time argentino enfim, a gente já conhece, a gente já sabe, é duro jogar contra eles em Libertadores. Então, o Flamengo tem que ficar muito ligado. O Flamengo tem que ficar muito ligado, porque é uma equipe que também vem oscilando nos últimos jogos. Então, a gente vai ver. O Flamengo é favorito? Me parece que é. Agora, repito, olho no time argentino. Olho no time argentino. Não dá para descuidar, para achar que, né, porque o time vive um momento ruim, que não vai chegar na Libertadores e não possa incomodar. O jogo, né, realmente precisa, o Flamengo tem que estar muito concentrado para essa partida, né, para esse jogo de ida aí das oitavas de final da Libertadores, né? Bom, vamos aí aos próximos jogos. Nós temos Delfim e Palmeiras jogando amanhã. Palmeiras é amplamente favorito, totalmente favorito para esse jogo. O Delfim é um time fraco, inexpressivo. Agora, como eu sempre digo, tratando-se de Libertadores,
né? Não dá para se duvidar de absolutamente nada. Então, concentração para o Palmeiras, que fez uma grande campanha na primeira fase, né? mas precisa estar muito atento. Enfim, uma vitória lá, o Palmeiras tem condição de fazer um bom resultado com o Delfim. É claro, tem problemas, tem muitos jogadores doentes, muitos jogadores infectados pela questão da Covid. Então, isso também pode ser um fator, e aí o empate já seria um bom resultado, né, para o Palmeiras. A gente precisa observar, precisa aguardar como é que vai ser esse jogo. Internacional e Boca Juniors. Olha, parada é dura, hein? Aqui o jogo é complicado. O Internacional pega uma pedreira, pega um adversário complicadíssimo e não vive um bom momento. As coisas não andam muito tranquilas e nem favoráveis lá no Beira-Rio. Então o Internacional pega um adversário duro. Teve agora o D'Alessandro dizendo que só fica até dezembro, enfim, eu estou por não permanecer no Internacional. E o jogo é muito importante. E se o Inter quer, né, sonhar com essa vaga nas quartas de final, tem que fazer um bom resultado no primeiro jogo. Não dá para tentar, claro que tudo é possível tratando de futebol, mas se você for para claro, mesmo sem público, mesmo sem torcida, mas jogar fora de casa, na Bombonera, né, com o Boca, aí a parada é você ter que reverter um resultado negativo lá, aí as coisas ficam muito mais difíceis, né? Internacional e Boca Juniors. Na quinta-feira, 9h30 da noite, o último brasileiro a jogar pelas oitavas de final, né? Essa sequência de jogos de ida, de confronto de ida, é o Grêmio, que joga com o Guarani do Paraguai. Grêmio também é favorito, Grêmio também tem condições de fazer um bom resultado, né? E é o que a gente espera, que o Grêmio possa ir bem na competição e na partida, melhor dizendo, e fazer uma boa vitória. É uma das equipes, sim, favoritas a título da Libertadores. Então a gente espera que o Grêmio possa buscar um bom resultado nessa primeira partida também com o Guarani do Paraguai. São os jogos de ida da Libertadores. Sexta-feira nós vamos repercutir o resultado dessas partidas e, claro, vamos comentar, sim, esmiuçar o que de melhor, né, aconteceu nesses jogos. A gente vai repercutir aqui no Radar Esportivo, né, do portal Galera Mix, jogos de ida da Libertadores, oitavas de final. Bom, vamos falar rapidinho da final do Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino, Série A1, que teve time catarinense em campo, as Havaianas Caçadoras, o Avaí Kinderman fez o primeiro jogo com o Corinthians, né? Avaí Kinderman e Avaí fizeram o primeiro duelo, jogo de ida da final, no estádio da Ressacada, domingo, jogo das 8h da noite, o jogo ficou empatado em 0-0. Agora, um jogo muito bem jogado, né? As duas equipes tiveram possibilidades aí, foi um 0-0, mas um 0-0 daqueles bem jogados, um jogo bastante interessante. E o Avaí Kinderman empatou em casa com o todo-poderoso Corinthians, que tem um forte time no futebol feminino, é uma potência, né? Enfim, e agora joga no dia 6 de dezembro, né? Nós temos um intervalo aí, não teremos o jogo de volta nesse final de semana, no outro, em dezembro, dia 6, com o Corinthians e Avaí Kinderman, aí esse jogo em São Paulo, na Neoquímica Arena. Na Neoquímica Arena, então, nós teremos o todo-poderoso Corinthians com o Avaí Kinderman. E, aliás, as duas equipes são equipes qualificadas, tem jogadoras aí na seleção brasileira, o Avaí, como o Corinthians também. Enfim, a gente vai ter um grande jogo. E, claro, tomara que Santa Catarina possa contar desse título. Boa sorte para as meninas do Avaí, né? E, claro, não poderia, antes de encerrar
o programa, lembrar, e sexta-feira a gente vai trazer mais detalhes também desse grande acontecimento, desse combate que nós teremos no sábado, a volta do boxe, né, e de, claro, Mike Tyson de volta ao boxe, né, a volta do campeão, né, do grande, do controverso, do polêmico Mike Tyson aos ringues contra Roy Jones Jr., né? O Roy Jones Jr., que será o adversário aí do Mike Tyson, combate nesse sábado, dia 28, luta em Las Vegas. Sexta-feira a gente também vai repercutir esse grande acontecimento, né? Enfim, a luta terá transmissão na TV fechada e no streaming pelo canal Combate, né? O sistema de pay-per-view da Globo, né? Com relação a lutas na TV fechada, e também um pouquinho depois a luta terá transmissão na TV aberta, transmissão da TV Globo, né? A volta do campeão do Mike Tyson aos 54 anos, uma luta de cinquentões. O Roy, né, tem aí 51 anos, né? Então vai ser um confronto bastante, uma luta exibição, obviamente, com regras diferentes, mas nós teremos aí esse combate que está movimentando o mundo, e claro, ver o boxe aí de novo na TV aberta brasileira também vai ser muito interessante. Enfim, sabadão então tem boxe internacional, tem simplesmente Mike Tyson de volta ao ringue. Bom, e depois dessa a gente encerra o Radar Esportivo. Agradece você que nos acompanhou pelo site, também pelo YouTube. Ó, se inscreve no canal, tá? Se inscreve no canal e deixa o seu like, é claro, curta, interaja com a gente, compartilhe para os seus amigos também o nosso podcast, o nosso Radar Esportivo, tá certo? Um grande abraço e lembrando sempre, se tá na rede, é gol!